Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos ouvintes, que vocês possam ter uma ótima tarde, uma ótima noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, agora nesta tarde de terça-feira, dia 11 de julho de 2023. Estamos aqui para juntos unirmos em oração daqui a pouquinho, vamos unir a nossa fé, vamos fazer um clamor, porque eu acredito que Deus tem bênção para a sua vida nesta tarde. Enquanto você está aí nos assistindo, ouvindo a palavra de Deus, orando conosco, Deus está visitando o seu filho, Deus está visitando o seu esposo, Deus está visitando os seus negócios, Deus está visitando a sua saúde. Enquanto você está aqui neste momento, desta tarde da bênção em seu lar, Deus está trabalhando em seu favor. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer nesta tarde, porque Ele tem todo o poder. Todo o poder está nas mãos do nosso Deus. Não há enfermidade que Ele não possa curar. Não há adversidade que Ele não possa mudar a situação. Você serve um Deus todo-poderoso. Então creia nesta tarde. Você não está perdendo tempo. Você está ganhando, porque enquanto você está aqui conosco, Deus está trabalhando em seu favor. Deus está visitando o seu filho lá naquele lugar. Deus está visitando o coração do seu esposo. Você, homem também que está aqui conosco. Deus está visitando a sua esposa. Talvez você está com um problema instalado dentro da sua casa. Talvez o seu problema está dentro da sua casa. Deus tem poder para mudar essa situação. Siga as orientações da palavra de Deus. Você que está tendo um problema dentro de casa, siga as orientações da palavra de Deus e você vai ver Deus resolver esse problema. Você vai ver Deus agindo. Muitas das vezes, o problema instala na nossa vida e permanece por muito tempo. Por quê? Muitas das vezes não nos adequamos à palavra de Deus. Muitas das vezes queremos que Deus faz, mas nós não estamos disponíveis ou querendo ser sujeito à palavra de Deus. Mas nesta tarde, dê ouvido à palavra de Deus, né? Se sujeite à palavra de Deus, obedeça à palavra de Deus, que tem bênção para a sua vida, tem vitória para a sua vida. Deus, Ele ama aqueles que são obedientes. Deus ama aqueles que têm o temor de Deus. Não é ter medo, né? Muitos confundem. O temor do Senhor não é ter medo de Deus. Nossa, tem um Deus iracundo com uma arma, né? Com uma arma apontada para mim. Não é assim. Devemos ter respeito, honrá-lo, obedecê-lo e servi-lo. É isso. Né? O temor do Senhor nos leva a obedecer. Não é você viver uma vida temerosa com medo. Se eu fazer isso, Deus vai me matar. Não. Ele não é assim. Nosso Deus nos ama, mas Ele quer de você e de mim compromisso, obediência, verdade, sermos verdadeiros, né? E sabendo que Ele está cuidando de nós. Que maravilha, né? Que maravilha. É interessante, quando Jesus ressuscita, antes dele ser assunto aos céus, os discípulos ainda duvidavam que Ele tinha ressuscitado, apesar que as mulheres tinham visto Ele, deu a notícia aos discípulos, mas mesmo assim, um dos discípulos do Senhor, Tomé, ele falou, vocês podem falar, vocês podem, falar o quanto vocês quiserem, se eu não tocar, olha só o que Tomé disse, se eu não pôr o dedo, olha, se eu não pôr o dedo e a minha mão chegar do lado dele, que ele tinha sido ferido com uma espada, quando ele estava uma lança, quando ele estava na cruz, ou se a minha mão não tocar, se o meu dedo não tocar na mão dele, que tem o buraco dos cravos, se a minha mão não tocar do lado dele, que foi furado por uma lança, eu não acredito. Tomé, agiu desta maneira, um dos discípulos do Senhor. Mas, e quando o Senhor aparece para os discípulos, Tomé não estava presente, por isso que ele ficou duvidoso. Mas agora Jesus aparece de novo no meio dos discípulos e diz para Tomé: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Que coisa tremenda, né? Nós não vimos o Senhor ressuscitado. Nós não tocamos nele. Mas nós cremos, é pela fé. Eu creio que Jesus veio ao mundo, nasceu de Virgem Maria,
cumpriu o seu ministério. Com 30 anos ele começa o seu ministério, que durou 3 anos e meio. Ele foi morto, crucificado, julgado injustamente crucificado, mas eu creio que no 3º dia ele ressuscitou. E ficou mais 40 dias aparecendo e foi assunto aos céus. Então eu creio que Jesus veio, ele passou pelo processo da cruz e ressuscitou e está à destra do Pai. E aqui Tomé, ele só creu quando viu o próprio Senhor. O Senhor é tão bom, irmãos. Olha tanto que Deus é bom para nós, mesmo na incredulidade de Tomé. O Senhor, apareceu novamente só para mostrar para ele que ele estava errado, estava incrédulo. E Jesus fala, não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Creia, Tomé. Por isso, bem-aventurados que não viram e creram. Mais bem-aventurados que não viram e creram do que você, Tomé, que esteve comigo e ainda está duvidando. Por isso que eu falo, irmãos, nós andamos por fé, não por vista. Por que muitas pessoas que não conhecem a Deus acham que nós somos até meio louco, até bobo? Porque nós servimos um Deus que não vimos. Não vimos os nossos olhos físicos, carnais, mas nós sentimos e acreditamos na palavra dele. E muitos dizem, nossa, que a Bíblia foi escrita por homens. Sim, inspirados pelo Espírito Santo. Então, para servir a Deus, precisa de fé. Até para ler as Escrituras, precisamos de fé. Porque tem muitas ideologias por aí que quer falar que a Bíblia é um livro mitológico, que muitas coisas aqui tinha que tirar os milagres, porque os milagres aqui é tudo mitológico, não existiram. Algumas partes é palavra de Deus, algumas não é. Muitos criticam a Bíblia, mas nós acreditamos, aceitamos e cremos que ela é palavra de Deus. Ela não contém, ela é palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Aqui tem tudo que nós precisamos para sermos salvos. Então, precisamos de crer, irmãos. Tomé falou assim, se eu não tocar do lado dele, não ver tocar na mão dele que foi furado pelos cravos, eu não acredito. Isso é incredulidade, mas Deus é tão bom, Jesus é tão bom que foi ali e tirou a incredulidade de Tomé, porque ele disse assim, depois disse a Tomé, o que o Senhor disse para Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, Tomé. Chega a tua mão e põe aqui do meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Aí Tomé quebrou, quebrou Tomé no meio, no sentido assim, a incredulidade dele, ele disse, Senhor meu, Deus meu, precisou de Jesus vir e tratar com ele. Jesus veio e tratou, como Jesus tratou com Pedro, porque Pedro também negou Jesus. A gente vê que a Bíblia não esconde os erros dos homens. Ninguém é perfeito. A gente vê Davi errar, Salomão errar, Pedro, a gente vê Tomé, Paulo também perseguiu a igreja. A Bíblia não esconde, não para nós imitarmos os erros, mas para não cairmos nos mesmos erros. E a Bíblia mostra os acertos para nós acertarmos como os homens e mulheres de Deus que acertaram. Então, meus irmãos, é que Jesus é tão bom que quando Tomé disse, eu só acredito se ouvir ele, Jesus ouviu, mesmo não estando presente. Jesus nos conhece. Aquela mulher sempre usa esse texto, é muito lindo. Aquela mulher samaritana ali que conversava com Jesus, que está lá em João 4, que Jesus ali, eles falando da água, ela foi tirar água daquele poço, e Jesus pede água ali para começar um diálogo com aquela mulher, e Jesus fala para ela, se você conhecesse quem fala contigo, você pediria água e ele te daria uma água viva, ou água corrente. Ela entendeu isso. Aí eles conversando sobre esse assunto, de repente, Jesus fala para aquela mulher, vai e chama o teu marido. E ela diz, Senhor, não tenho marido. O Senhor fala, disseste a verdade, tiveste 5, e agora o que você está, não é teu marido. Então Jesus conhece a nossa história. Tanto os lados errados como os lados bons.
Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece a nossa história. Jesus tocou na ferida daquela mulher não para humilhá-la, mas para ela ver que Deus conhece a história dela. Deus queria curar, Jesus queria curar aquele problema dela, porque eu tenho certeza que todas as pessoas da cidade onde ela morava a viam como uma mulher fácil, uma mulher da vida, uma prostituta. Por quê? Imagina uma mulher que já teve 5 e agora ainda está com o marido de outro. Imagina como ela era vista pela sociedade. Jesus queria tratar aquele assunto com ela. Então, quando nós vamos a Jesus, irmãos, nós somos confrontados porque Jesus é santo. Jesus quer nos ajudar. Jesus quer tirar o mal que está ali na nossa vida, que muitas das vezes nos leva a fazer coisas erradas. Então aquela mulher foi confrontada, foi lá no íntimo dela. O problema que ela tinha era o problema de envolver com vários maridos, já tinha 5, agora estava com um homem de outro, ela tinha esse problema. Jesus queria tratar com ela, curar ela, libertar ela daquela vida, fácil que ela vivia. Não sei se era fácil, mas uma vida errada. Então é assim, quando chegamos a Jesus, quando abrimos o coração para Jesus, irmão, Ele mostra a nossa ferida. A nossa ferida, o nosso problema é exposto. Porque nada escapa do olhar dele. Mas tem uma coisa, o problema é exposto, mas ele tem a cura. Aleluia. O sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado. O nosso pecado, quando chegamos a Cristo, ele é exposto. Mas Jesus tem a solução. Jesus tem um antídoto. O seu próprio sangue é o antídoto para os nossos pecados. Então, se temos pregado a palavra aqui, e a palavra tem te confrontado, irmão, minha irmã, não se envergonha. O seu pecado está sendo confrontado, mas Jesus tem a cura. O sangue de Jesus perdoa todo o pecado. Confessa e deixa. O caminho é esse. Confessa e deixa. Senhor, eu vou lá, eu quero sair dessa vida que eu estou levando, essa vida errada, de mentira, de engano, de aparência. Quantos vivem de aparência, irmãos? Mas Deus conhece. Não caia nessa bobeira. Não caia nesse erro de viver de aparência. O Espírito Santo sabe das suas fraquezas. Das minhas imperfeições. Tem coisa que eu não quero fazer e eu faço. Tem coisa que eu quero fazer e não faço. Deus conhece. Paulo passava por isso também. Mas nem por isso, irmãos, eu vou desanimar, já que eu não consigo ser perfeito, eu vou largar a mão de jeito nenhum, irmãos. É o Senhor que nos aperfeiçoou. Se esforça, Faz um voto com Deus no sentido assim de ser liberto de alguma coisa que você está preso num vício, quem sabe no cigarro, na bebida, na pornografia, na mentira, no ódio, na falta de perdão. Faz um voto com Deus. Senhor, me liberta dessa vontade, me liberta desse desejo, que eu vou te servir melhor. Não estou falando aqui de dinheiro, não, irmãos. Não estou aqui falando em momento nenhum de dinheiro. Estou falando de você fazer um voto no sentido de você prometer, fazer um voto com Deus e cumprir com Deus mesmo. Porque quem faz voto tem de cumprir. Se fez, cumpra. Amém? Então, irmãos, procura santificar a sua vida. Não seja incrédulo. Quando Tomé disse, se eu não tocar no Senhor, se eu não ouvir, eu não vou acreditar. Jesus ouviu, mesmo não estando presente. Mas ele é onisciente, onipresente, onipotente, transcendente. Ele está lá na frente. Ele sabe de tudo que você fala. Por isso que devemos ser o quê? Breve em ouvir e tardio em falar. A nossa língua é perigosa. Com ela amaldiçoamos e com ela bendizemos. Não podemos ser assim, irmãos. Quando a Bíblia fala que a nossa língua tem poder, é no sentido que você, através das suas palavras, você pode matar uma pessoa, difamar ela, julgar ela pela aparência, falar coisas que você não sabe. Eu ouvi dizer, eu ouvi falar, eu acho. Elimine isso da sua vida, irmãos. Nós cristãos devemos falar sim, sim ou não, não, que passa disso é procedência maligna. Tira essa palavra do seu vocabulário, eu acho. Não usa isso. Eu ouvi falar, não.
Não passe para frente aquilo que você não tem certeza. Investiga tudo para depois, se for para edificação, passa para frente. Mas se for para prejudicar, nem passa para frente. Guarda no seu coração. Precisamos ser sábios. Precisamos vencer o diabo, que ele fica doidinho para nós fermentar. Doidinho para nós espalhar fofoca. Doidinho para usar a sua língua. Sabe quando a sua língua está coçando? Toma cuidado. Muitas das vezes é o diabo querendo usar ela. Toma cuidado naquilo que fala. Não amaldiçoa o seu próximo, nem seus filhos, nem sua família. Tem pessoa que amaldiçoa o marido. Tem marido que amaldiçoa a mulher. Tem mulher, mãe que amaldiçoa os filhos. Xinga, você é um vagabundo, para você não tem jeito. Para você, né? Mãe, pai fazem isso. Você está usando a sua língua para a morte. Usando a sua língua para matar. Mas abençoa, mesmo que pareça impossível. Não, o meu filho vai ser um servo do Senhor. Ah, mas ele está nas drogas. Mas Jesus vai alcançar ele, vai ser um servo, vai ser um pastor, vai ser um pregador da palavra, vai ser um homem de bem. Abençoa. Abençoa sua filha, mesmo que ela te dá trabalho, ela é desobediente, ela não faz aquilo que você quer, mas ela não vai deixar de ser sua filha. Ame e ajude. Aleluia. Então, aqui, Tomé, um dos discípulos, duvidou que Jesus tinha ressuscitado. E falou, se eu não pôr a mão na mão dele, que ele estava furado, e não pôr a mão do lado dele, que eu não acredito. Jesus é tão bom que apareceu de novo o dia que Tomé estava, só para quebrar nessa incredulidade dele. E Jesus fala, muito lindo, depois disse a Tomé, Jesus diz, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe aqui do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. A palavra do Senhor para nós nessa tarde. Não seja incrédulo, mas crente, creia. A pessoa crente não desanima, a pessoa que crê não desanima. A pessoa crente nas coisas de Deus, ela não desanima, irmãos. Ela não recua, ela não duvida, ela não desiste, ela não retrocede, ela não olha para trás, ela não olha para a direita nem para a esquerda, ela olha para Jesus. Aleluia. É o que precisamos nesses dias de hoje. Olhar para Jesus, olhar para o nosso Deus e seremos salvos. Olhar para Deus e será salvo, olhar para Ele, clamar por Ele, buscar a Ele, porque Ele tem salvação para a nossa vida. Deus tem salvação para a sua família. Deus tem salvação para o seu casamento. Deus tem salvação para os seus negócios. Deus tem salvação para o seu esposo. Você é esposo, Deus tem salvação para a sua esposa. Deus tem salvação para a sua alma. Nem tudo está perdido. Confia em Deus. Ele é Deus misericordioso. Ele teve misericórdia de Tomé. Talvez se fosse eu, você não tem problema dele. Não, mas Jesus veio e tratou com Tomé. Seja crente, Tomé. Não duvida. Quando Pedro negou Jesus, o Senhor foi lá. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Tratou com Pedro. Aqui ele trata com Tomé, depois a gente vai ver o Senhor tratando com Paulo, um perseguidor da igreja. Talvez se fosse uma pessoa, se eu fosse eu no lugar de Jesus, tinha até tirado a vida de Paulo, mas Jesus falou, não, ele é um homem precioso para mim, ele vai ver o tanto que ele vai padecer por causa do meu nome. Aquilo que os nossos olhos humanos vemos que não tem valor, para Deus tem, irmãos. A ótica de Deus é diferente da nossa. Isso que é lindo, porque se eu olhasse para mim mesmo lá atrás, eu não servia para estar aqui com vocês. Se eu olhasse para a minha vida 20 anos atrás, eu não poderia estar aqui com vocês. Mas Deus me viu com uma ótica diferente, com uma ótica de amor, de misericórdia. Ele viu que eu podia ser útil. Talvez nós olhamos para alguém dentro da nossa casa e não vê utilidade nenhuma nela. Mas para Deus ela pode ser útil.
Para Deus ela é útil. Você que está aí me assistindo nesta tarde, quem sabe o diabo ou alguém tem posto no seu coração, na sua mente, que você não tem utilidade para nada. Mas o Senhor manda eu dizer nessa tarde, você é útil. Você é útil para Ele. Aleluia. Você é muito útil para o Senhor. Você tem muito valor para o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Você é útil para o Senhor. Então esse Deus que nós servimos, Ele é maravilhoso. A vontade dele, irmãos, é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Deus tem propósito de salvação dentro da sua casa, na sua família. Esse filho, essa filha, esse esposo, esse parente, que talvez aos seus olhos não tem jeito, continue orando por ele. Pede ao Espírito Santo para convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. Que tem jeito sim, Deus tem poder para mudar. Ele mudou a minha história. Então eu sou uma testemunha viva que Deus tem poder para mudar a história. Ele mudou a minha história e mudou a história de muitos que estão aqui me assistindo. E esses que ainda não foi mudado, Ele tem poder para mudar. Ele não mudou, irmãos. O nosso Deus, Ele é o mesmo. Aleluia. Está aqui o caderno de oração. Você tem toda a liberdade, né, de estar enviando os seus pedidos de oração. E nós estaremos anotando e, lógico, intercedendo em favor dos pedidos. Hoje de manhã, já me debrucei sobre este caderno. Ali, pus ele ali e já orei, já clamei em favor dos pedidos que estão aqui. Já orei, já falei com o Senhor sobre a sua vida. Já falei para o Senhor de você hoje, você que está nos assistindo. Já falei do Senhor, já falei para o Senhor o seu problema nesta tarde, nesta manhã que eu estava orando. A sua vida está coberta de oração. Então você pode enviar os seus pedidos. Pastor, eu tenho uma dúvida, eu quero falar com o Senhor, eu preciso abrir o meu coração, eu preciso de falar algo com o Senhor. Você tem toda a liberdade nesse WhatsApp que está aí na tela. Estamos aqui para te ajudar. Não para te criticar, para te ajudar. Aqui nós trabalhamos com seriedade. O meu compromisso é com Deus. Amém? Então você tem toda a liberdade de entrar em contato conosco. E nós estaremos na direção do Espírito Santo, porque eu não posso fazer nada, mas na direção do Espírito Santo vamos estar orando por você, te orientando e vamos vencer em nome de Jesus, amém? Oremos nesta tarde. Amantíssimo Deus e soberano Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui nesta tarde de terça-feira, 11 de julho, com muita alegria eu estou aqui porque eu sei, Senhor, que tem pessoas que estão orando comigo neste momento. Pessoas que o Senhor preparou para ouvir esta palavra nesta tarde. Eu tenho certeza, Pai, que esta palavra alcançou várias pessoas. Senhor, visita estas vidas que ouviram a Tua palavra nesta tarde. Visita com a cura, visita com a libertação, visita com a paz. Quantas pessoas com falta de paz? Meu Deus, visita todos que estão nos ouvindo nesta tarde. Quebra o jugo, despedaça todo o fardo. Alegra os corações que estão tristes, meu Pai. Abre portas que estão fechadas, essas pessoas que estão desempregadas. Essas pessoas que precisam de um milagre na vida financeira. Deus abre portas. Pessoas que estão endividadas. Pessoas que estão desorientadas, sem direção. Orienta esta pessoa, Pai. No nome de Jesus, dá direção, dá paz, dá alegria. Meu Pai, pessoas que estão, Senhor, desanimadas, dá ânimo, Pai. Renova as forças do teu filho e da tua filha. Dá direção, dá graça. Senhor, principalmente fé, Pai. Precisamos de fé para vencer. Precisamos de fé para recebermos as bênçãos do Senhor. Que não sejamos como Tomé, Pai. Ô Senhor. Mas que possamos, meu Deus, ter uma fé aperfeiçoada na Tua palavra. Senhor, nós vemos quantos homens, mulheres que são exemplo de fé na Bíblia. Abraão, meu Deus, o nosso pai na fé, que nós possamos ter fé, Pai, como nosso pai Abraão nos deixou o exemplo. Tira toda incredulidade do nosso coração, tira toda dúvida. Meu Pai, tira toda dúvida, Pai, em nome de Jesus.
Alcança as famílias nesta tarde. Alcança os filhos, as filhas, netos, sobrinho, esposa. Alcança as famílias, meu Pai. Abençoa os lares. Abençoa as famílias. Que possa haver paz, união, comunhão dentro desta casa. Senhor, no nome de Jesus. Pai, cura as enfermidades. Enfermidade na carne. Enfermidade na alma. Enfermidade no espírito. Em nome de Jesus, toda enfermidade, todo mal, seja repreendido nesta tarde. Em nome de Jesus, vai embora a enfermidade. Vai embora a doença, vai embora a dor. Em nome de Jesus, Deus, tira toda a dor. Tira toda a doença nesta tarde. Cura as enfermidades, Deus. Do alto da cabeça às plantas dos pés, aonde tiver uma enfermidade, aonde tiver uma dor, em nome de Jesus, saia. Depressão, em nome de Jesus, ansiedade, saia. Meu Deus, dá paz para essas pessoas. Cura essa pessoa da insônia, Deus. Cura essa pessoa desses pensamentos contrários. Liberta essas pessoas desses pensamentos de morte. Liberta essas pessoas, Pai, meu Pai, desse isolamento, jovens, adolescentes, no isolamento, Pai, liberta. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa os lares, as famílias, a vida conjugal, a vida familiar, a vida financeira, a vida amorosa. Meu Deus, a vida espiritual, alcança nesta tarde. Muda a história, Pai. Derruba por terra todo o projeto de Satanás. Guarda o teu povo, alegra os corações, dá paz para o teu povo nesta tarde, Pai. No nome de Jesus, todos os pedidos que estão aqui neste caderno de oração, visita, Senhor. Dá vitória para todos que deixaram seus nomes, seus pedidos de oração. Pai, no nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos todos esses pedidos, Pai. E eu creio na vitória. Senhor, abençoa todos que estão nos acompanhando. Nos dá uma tarde, uma noite abençoada. Aonde esta oração chegar, muda o ambiente, Pai. Dá paz neste coração. Alegra os corações, Pai. Ajuda essas pessoas que estão orando conosco. Meu Deus, dá saúde espiritual, emocional para os ouvintes. Pai, é no nome de Jesus que eu faço essa oração e agradeço, Senhor. Abençoa o nosso Brasil, Pai. Livra o nosso Brasil de todo mal. Senhor, no nome de Jesus, abençoa o nosso país. Abençoa a tua igreja, o teu povo. Nos ajuda a ser luz no mundo e sal da terra. Pai, essa é a oração que eu faço em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Toma posse da tua bênção, do teu milagre. Toma posse do milagre nesta tarde, em nome de Jesus. Amém? Vou deixar agora um testemunho para a glória e honra do nome do Senhor. E nós voltamos às 0 horas, se o Senhor permitir. Compartilhe essa oração com todos os seus contatos. Compartilhe. Nos ajude a fazer a obra de Deus. Ficam todos na paz e até às 0 horas, se Deus quiser. Pastor Eurípides, a paz, boa noite. Aqui é a irmã Márcia de Arapongas. Quero agradecer pela oração que eu pedi para o pastor, para que orasse pela vida de 12 irmãs que estavam com dengue. Hoje elas estão bem, estão com saúde, voltaram a fazer coreografia, graças a Deus. Estão bem e quero agradecer também pela obra que Deus está fazendo no meu joelho. Eu estou conseguindo firmar os joelhos no chão. Com a graça de Deus, eu só tenho que agradecer. Que Deus venha abençoar grandemente o seu ministério, pastor Eurípides, e a sua casa e a sua família. Amém. Que Deus abençoe grandemente. E graças a Deus e a paz do Senhor. Amém.